Benedita segurava a bandeja de cristal com as mãos tremendo tanto que o barulho das taças se misturava com o som da música da festa. Ela não deveria estar ali, não daquele jeito, não servindo champanhe no casamento do único homem que seu coração conheceu desde menina. Mas a vida não pergunta se a gente está pronto para sofrer. Ela apenas acontece. E naquele sábado de sol forte, acontecia da pior forma possível. A casa grande da fazenda Santa Rita nunca esteve tão enfeitada. Flores brancas cobriam cada canto. Fitas de cetim balançavam com o vento que vinha do cafezal. E os convidados, todos vestidos com suas melhores roupas, enchiam o salão principal com risadas e conversas animadas. Benedita atravessava aquele mar de gente fina como se fosse invisível. E era. Para aquelas pessoas, empregada não tem rosto, não tem nome, não tem história. É só mais uma peça da decoração, como os arranjos de flores ou os lustres de cristal. Mas tinha alguém ali que conhecia cada detalhe do rosto dela, cada sorriso guardado, cada sonho que um dia dividiram embaixo da sombra da mangueira, perto do riacho que cortava a propriedade. Francisco Tavares, o dono de tudo aquilo, o noivo da festa, o homem que prometeu um dia construir uma casinha só para ela, estava ali, no centro do salão, ao lado de uma mulher linda vestida de branco que não era Benedita. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa comunidade que ama histórias que tocam fundo no coração. Se inscreva para não perder nenhum vídeo como esse. É de graça e você ajuda a gente a continuar trazendo essas histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Benedita encheu a última taça e se afastou para o canto da varanda. Precisava respirar. O cheiro de alfazema no seu vestido simples de algodão era a única lembrança que carregava da mãe. Aquele perfume que ela mesma preparava com as flores do quintal, igual a mãe ensinava antes de partir. Era o mesmo perfume que usava quando tinha 8 anos e corria atrás de Francisco pelos pés de café, rindo, sem saber que o mundo um dia os separaria. A música parou. O padre chamou os noivos para o altar improvisado na varanda principal. Benedita baixou a cabeça. Não queria ver. Mas os ouvidos não têm pálpebras. Ela escutou cada palavra, cada promessa que Francisco fazia para outra, cada sim que enterrava um pedaço dela. De repente o vento mudou de direção. Uma brisa forte entrou pela varanda aberta e espalhou o perfume de alfazema pelo salão inteiro. Francisco, que estava de costas repetindo os votos, parou no meio de uma frase. Virou a cabeça devagar, como se algo invisível tivesse puxado sua atenção. Os olhos dele percorreram o salão até encontrar Benedita no cantinho escuro da varanda. Por 3 segundos eternos, eles se olharam. E naquele instante, 15 anos de separação desapareceram. Beatriz Nogueira, a noiva, percebeu a pausa. Tocou no braço de Francisco com delicadeza, mas com aquele jeitinho de quem está começando a desconfiar de alguma coisa. Ele piscou, voltou para a cerimônia, mas sua voz saiu mais baixa, menos firme. O padre continuou. Os convidados não notaram nada, mas Benedita notou, e Beatriz também. Quando a cerimônia terminou e os aplausos explodiram, Benedita largou a bandeja vazia numa mesinha de canto e saiu correndo para os fundos da casa. Passou pela cozinha cheia de fumaça e panelas, atravessou o quintal onde as galinhas ciscavam tranquilas e só parou quando chegou na beira do riacho. Ali, onde tudo começou. Sentou numa pedra lisa e deixou as lágrimas caírem. Não fazia barulho, só chorava. Aquele choro silencioso de quem aprende desde cedo que reclamar não muda nada. Enxugou o rosto com a barra do vestido e olhou para a água correndo devagar entre as pedras. Quantas vezes ela e Francisco tinham pulado ali dentro? Quantas promessas de criança foram feitas naquele lugar? Uma voz atrás dela quebrou o silêncio.
Era Lourdes, a cozinheira mais velha da fazenda, que conhecia Benedita desde que ela nasceu. Menina, o que você está fazendo aqui? A festa precisa de mais gente servindo. Benedita se levantou, limpou o rosto e respondeu com a voz embargada. Já vou, dona Lourdes, só precisei de 1 minuto. A mulher se aproximou e colocou a mão no ombro dela com carinho. Eu sei o que você está sentindo, filha, mas a vida da gente não é igual a deles. Nunca foi e nunca vai ser. Quanto antes você aceitar isso, menos vai sofrer. Benedita olhou nos olhos cansados de Lourdes e assentiu. Mas por dentro, alguma coisa nela se recusava a aceitar. Alguma coisa teimosa, boba talvez, que ainda acreditava que o amor de verdade encontra um jeito. Ela voltou para a casa grande. A festa continuava. Francisco dançava com Beatriz no centro do salão, enquanto os violeiros tocavam uma valsa animada. Os convidados batiam palmas. Benedita pegou outra bandeja e voltou a servir. Ninguém olhava para ela. Ninguém, exceto Francisco. Toda vez que ela passava perto, ele desviava o olhar 1 segundo antes, como se tivesse medo do que podia acontecer se seus olhos se encontrassem outra vez. Mas o destino não deixa as coisas pela metade. E o que estava para acontecer naquela fazenda mudaria a vida de todos eles para sempre. A noite caiu devagar sobre a fazenda Santa Rita. As lanternas foram acesas uma a uma, iluminando o salão com aquela luz amarelada e aconchegante que deixava tudo mais bonito. A festa continuava animada. Os homens conversavam sobre a safra de café, as mulheres comentavam sobre os vestidos umas das outras e as crianças corriam pelo quintal, brincando de pega-pega. Francisco estava sentado na mesa principal ao lado de Beatriz, mas sua cabeça estava longe dali. Ele fingia prestar atenção nas conversas do sogro, o temido Coronel Nogueira, que falava alto sobre política e terras. Mas os pensamentos dele voltavam sempre para aquela moça de vestido simples que servia as bebidas. Aquele perfume de alfazema tinha mexido com algo profundo dentro dele, uma memória que ele achava que tinha enterrado junto com a infância. Ele se lembrava perfeitamente. Benedita tinha 8 anos e ele 12. Ela era a filha do capataz Joaquim, homem honesto que cuidava da fazenda como se fosse dele. Os dois brincavam juntos todos os dias. Subiam nas árvores, pescavam lambari no riacho, inventavam histórias de aventura. Um dia, sentados debaixo da mangueira, Francisco pegou um graveto e desenhou uma casa na terra. Quando eu crescer, vou construir uma casa bem aqui para você morar, Benedita. Vai ter varanda grande, flores na janela e tudo. Ela riu daquele jeito solto de criança. E eu vou fazer bolo todo dia para a gente comer junto. Eles selaram aquela promessa com um aperto de mãos sujas de terra. Promessa de criança. Mas promessa que Francisco nunca esqueceu, mesmo depois que o pai dele começou a preparar seu futuro com outros planos. Planos que incluíam casar com a filha de um coronel rico para aumentar as terras e o poder da família. Beatriz percebeu que o marido estava distraído. Ela era uma mulher inteligente e observadora. Tinha notado o modo como Francisco olhou para aquela empregada durante a cerimônia. Tinha notado a perturbação no rosto dele quando o perfume se espalhou pelo salão. E agora, vendo ele perdido nos próprios pensamentos, a desconfiança crescia. Francisco, você está bem? Perguntou ela baixinho, inclinando-se na direção dele. Ele voltou à realidade com um sobressalto. Estou sim, só cansado. Foi um dia longo. Ela segurou a mão dele em cima da mesa, com aquele sorriso perfeito que aprendeu a usar desde pequena. Eu também estou cansada, mas estou feliz. Finalmente somos marido e mulher. Francisco apertou a mão dela de volta, mas o aperto não tinha calor. Era só educação, só obrigação. E no fundo, os dois sabiam disso. Enquanto isso, na cozinha, Benedita ajudava a lavar as louças junto com as outras empregadas.
Suas mãos mergulhavam na água quente e ensaboada, esfregando os pratos com força, como se quisesse esfregar também a dor que sentia no peito. Lourdes observava a menina de canto de olho, preocupada. Benedita, você precisa descansar, já fez demais hoje. Eu aguento, dona Lourdes. Não é questão de aguentar, menina. É questão de não se destruir por causa de algo que não tem volta. Benedita parou de lavar e olhou para a água suja da bacia. Sua imagem refletida estava distorcida, quebrada. Eu sei que não tem volta, mas saber não faz doer menos. Lourdes suspirou fundo e secou as mãos no avental. Olha, eu vou te contar uma coisa. Quando eu era nova, me apaixonei por um rapaz que também não era do meu mundo. Sofri igual você está sofrendo. Mas sabe o que eu aprendi? Que a gente não morre de amor, não. A gente chora, sofre, se desespera, mas não morre. E depois passa. Sempre passa. Benedita quis acreditar naquilo, mas não conseguia. A festa foi terminando aos poucos. Os convidados começaram a ir embora, agradecendo pela celebração linda. Carroças e cavalos foram saindo da fazenda, levantando poeira na estrada de terra. Quando a última família partiu, só ficaram os moradores da casa grande e os empregados terminando de arrumar a bagunça. Francisco se despediu de Beatriz na porta do quarto dela. Mesmo casados, ela tinha insistido que queria algumas noites de descanso antes de realmente começarem a vida de casal. Ele não discutiu. Na verdade, sentiu até alívio. Não estava pronto para fingir uma intimidade que não sentia. Ele saiu para a varanda da casa grande e acendeu um cigarro. A noite estava clara, com lua cheia iluminando o cafezal. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos grilos e do vento nas folhas. Francisco apoiou os cotovelos no parapeito de madeira e ficou olhando para o horizonte, perdido em pensamentos que não tinha coragem de colocar em palavras. Foi então que viu uma sombra se movendo perto do riacho. Era Benedita. Ela estava sentada na mesma pedra de sempre, com os pés descalços mergulhados na água fria. Mesmo de longe, ele reconheceu o jeito dela de abraçar os próprios joelhos, a cabeça inclinada para o lado. Quantas vezes ele tinha visto aquela cena quando eram crianças? Sem pensar duas vezes, Francisco apagou o cigarro e desceu as escadas da varanda. Atravessou o quintal escuro, passou pelos galinheiros silenciosos e caminhou até a beira do riacho. Benedita escutou os passos e virou a cabeça. Quando viu quem era, seu corpo inteiro enrijeceu. Seu Francisco, o senhor não deveria estar aqui. Ele parou a poucos metros dela. E você deveria estar dormindo, Benedita. Foi a primeira vez em 15 anos que ele falava o nome dela em voz alta, e o jeito como ele pronunciou cada sílaba fez o coração dela disparar. Eu só vim tomar um ar. Já vou embora. Não vá. A voz dele saiu baixa, quase um pedido. Por favor. Benedita ficou parada, sem saber o que fazer. Parte dela queria sair correndo. Outra parte, a parte que nunca cresceu direito, queria ficar ali para sempre. Mas ela sabia que aquilo estava errado. Ele era casado agora. Tinha uma esposa dormindo na casa grande, e ela era só uma empregada que precisava saber seu lugar. Mas antes que pudesse decidir, Francisco se aproximou mais e se sentou na pedra ao lado da dela. E naquele momento, com a lua refletindo na água e o cheiro de alfazema misturado com o da terra molhada, 15 anos de distância viraram pó. Os dois ficaram em silêncio por um tempo que pareceu durar uma eternidade. Só o barulho do riacho correndo entre as pedras preenchia o espaço entre eles. Benedita não ousava olhar para o lado. Mantinha os olhos fixos na água escura, tentando controlar a respiração. Francisco, por sua vez, olhava para ela sem disfarce, estudando cada detalhe do rosto que tinha mudado tanto e, ao mesmo tempo, continuava o mesmo. Você cresceu, Benedita. A voz dele quebrou o silêncio.
Ela engoliu seco antes de responder. Todo mundo cresce, seu Francisco. Não me chama de seu. Quando a gente era criança, você me chamava só de Francisco. Mas a gente não é mais criança. A voz dela saiu firme, apesar do coração disparado. As coisas mudaram. Ele suspirou fundo. Nem tudo mudou. Você ainda usa aquele perfume de alfazema. Hoje, na cerimônia, quando o vento trouxe aquele cheiro, foi como se eu tivesse voltado 15 anos no tempo. Benedita finalmente virou o rosto para ele. Os olhos dela brilhavam com lágrimas que se recusava a derramar. E de que adianta lembrar? O senhor se casou hoje. Tem uma esposa. Tem uma vida que não tem nada a ver comigo. Eu sei disso. Ele baixou a cabeça. Mas não consigo fingir que não te reconheci. Não consigo fingir que não senti nada quando te vi ali na festa. Então, o que o senhor quer de mim? A voz dela tremeu. Quer que eu diga que também senti? Que também lembrei de tudo? Que passei todos esses anos esperando que o senhor voltasse para buscar aquela promessa boba que a gente fez debaixo da mangueira? Francisco levantou os olhos para ela. Você esperou? Benedita se levantou da pedra bruscamente. Isso não importa mais. O senhor é casado agora. E eu preciso acordar cedo amanhã para trabalhar na sua casa. Boa noite, seu Francisco. Ela começou a andar de volta para a casa dos empregados. Mas Francisco se levantou e segurou o braço dela com delicadeza. Benedita, espera. Me solta, por favor. Só me escuta um minuto. Ela parou, mas não virou para olhar para ele. Francisco soltou o braço dela devagar. Eu não queria casar com a Beatriz. Foi meu pai que arranjou tudo antes de morrer. Disse que era meu dever com a família, que ia garantir o futuro da fazenda. Eu tentei argumentar, mas não adiantou. Quando ele morreu, achei que ia conseguir cancelar tudo, mas aí apareceu o coronel Nogueira cobrando a promessa, e eu não tive escolha. Benedita virou devagar para ele. Uma lágrima finalmente escorreu pelo rosto dela. Todo mundo tem escolha, seu Francisco. O senhor escolheu a fazenda. Escolheu o dinheiro. Escolheu o sobrenome. E não tem problema nenhum nisso. Mas não venha me dizer que não teve escolha, porque teve. As palavras dela acertaram Francisco como um tapa na cara. Ele ficou sem resposta, porque no fundo ela tinha razão. Ele tinha escolhido. Tinha escolhido o caminho mais fácil. O caminho que todo mundo esperava que ele escolhesse. Benedita enxugou o rosto com as costas da mão e continuou. Agora me deixa ir, por favor. Isso aqui não vai dar em nada bom. Pro senhor nem para mim. Dessa vez, Francisco não tentou impedir. Ele ficou parado ali, na beira do riacho, vendo ela desaparecer na escuridão. Quando não conseguiu mais enxergar nem a sombra dela, se sentou de novo na pedra e colocou a cabeça entre as mãos. O peso da escolha que tinha feito estava esmagando ele por dentro. Enquanto isso, Benedita entrou no quartinho simples que dividia com outras duas empregadas. Elas já estavam dormindo, roncando baixinho, depois de um dia exaustivo de trabalho. Ela se deitou no colchão fino, sem tirar o vestido, virou de lado e deixou as lágrimas molharem o travesseiro velho. Chorou em silêncio até o cansaço vencer e o sono levar embora um pouco da dor. Se você está acompanhando essa história e ela está mexendo com você, considere clicar no botão Valeu Demais. Esse é um jeito de apoiar financeiramente o canal e ajudar a gente a continuar trazendo histórias reais que emocionam e fazem refletir sobre a vida. Seu apoio faz toda a diferença pra gente. Na manhã seguinte, a rotina voltou como se nada tivesse acontecido. Benedita acordou antes do sol nascer, lavou o rosto na bacia de água fria e começou suas tarefas. Varreu a varanda, acendeu o fogão a lenha, preparou o café para os patrões, tudo no automático, com o corpo funcionando enquanto a cabeça estava longe dali. Beatriz foi a primeira a aparecer na cozinha. Estava com uma roupa elegante e o cabelo preso num coque perfeito. Sentou-se à mesa e esperou ser servida.
Benedita trouxe a xícara de café, o pão quentinho e a manteiga caseira. Não olhou nos olhos da patroa. Manteve a cabeça baixa, como toda empregada devia fazer. Benedita, é esse seu nome? A voz de Beatriz era calma, mas tinha algo afiado por baixo. Sim, senhora. Você trabalha aqui há quanto tempo? Desde que meu pai faleceu. Faz uns 5 anos. Beatriz tomou um gole do café devagar, estudando a moça à sua frente. E seu pai era o quê aqui na fazenda? Capataz, senhora, cuidava das terras e dos trabalhadores. Entendo. Ela colocou a xícara de volta no pires com um barulho seco. Então você conhece meu marido desde criança. Benedita sentiu o chão se abrir debaixo dos pés, mas manteve a voz firme. Conhecia, senhora, quando éramos crianças, mas faz muito tempo. Beatriz se inclinou um pouco para a frente. Engraçado. Ontem, durante a cerimônia, tive a impressão de que vocês se reconheceram. Foi impressão minha. O silêncio que se instalou na cozinha era pesado como chumbo. Benedita sabia que estava sendo testada, que qualquer palavra errada podia custar seu emprego, sua casa, sua sobrevivência. Foi impressão sim, senhora. Eu não olhei para ninguém durante a cerimônia, só estava fazendo meu trabalho. Beatriz a estudou por mais alguns segundos e depois sorriu, mas era um sorriso frio. Que bom, porque se houvesse qualquer tipo de familiaridade inadequada entre uma empregada e o dono da casa, isso seria um problema sério. Você entende isso? Não entende, Benedita? Entendo perfeitamente, senhora. Ótimo, pode ir. E manda chamar meu marido para o café. Benedita saiu daquela cozinha com as pernas bambas. Ela sabia que Beatriz tinha percebido alguma coisa e sabia também que a partir daquele momento teria que tomar muito cuidado, porque mulheres como Beatriz Nogueira não perdoavam ameaças ao que consideravam delas. E Francisco, quisesse ele ou não, agora pertencia a ela. Os dias que se seguiram foram de uma tensão silenciosa que tomava conta de cada canto da fazenda Santa Rita. Francisco mergulhou no trabalho do campo, saindo de madrugada e voltando só quando escurecia, tentando evitar ao máximo ficar sozinho com Beatriz. Ela, por sua vez, começou a tomar conta da administração da Casa Grande com pulso firme, reorganizando tudo e estabelecendo novas regras para os empregados. Benedita passou a trabalhar dobrado. Beatriz inventava tarefas novas todos os dias. Lavar as cortinas que já estavam limpas, esfregar o chão da varanda que não tinha sujeira, polir a prataria que já brilhava. Era uma forma sutil de punição, de deixar claro quem mandava ali. E Benedita entendia perfeitamente a mensagem. Uma tarde, enquanto Benedita lavava roupa no tanque dos fundos, Lourdes se aproximou com o rosto preocupado. Menina, você precisa ter cuidado. A dona Beatriz está de olho em você. Eu sei, dona Lourdes, estou fazendo tudo direito. Não é questão de fazer direito, é questão de ela ter ciúme. E mulher com ciúme é pior que cobra pisada. Benedita torceu uma camisa com força. Mas eu não fiz nada, nem olho para o lado do seu Francisco. Não precisa fazer nada, às vezes só existir já é problema suficiente. Lourdes tinha razão. Naquela mesma noite, Beatriz chamou Benedita até a sala principal. A moça entrou com o coração apertado, esperando o pior. Benedita, senta aqui. Beatriz apontou para uma cadeira na frente dela. Eu prefiro ficar em pé, senhora. Eu não estou pedindo, estou mandando. Benedita se sentou na beiradinha da cadeira, com as mãos entrelaçadas no colo. Beatriz a observou por um tempo longo antes de falar. Eu conversei com a fazendeira da propriedade vizinha. Ela precisa de alguém para trabalhar na casa dela. Pensei em você. O chão sumiu debaixo dos pés de Benedita. Mas, por que, senhora? Eu fiz algo errado? Não. Você trabalha bem,
Mas eu acho que uma mudança vai ser boa para você. Lá você vai ter um quarto só seu, vai ganhar um pouco mais e não vai ter tantas lembranças incômodas. A última palavra foi dita com um sorriso que não chegava aos olhos. Benedita entendeu na hora. Estava sendo expulsa, tirada do único lugar que conhecia como lar. Quando a senhora quer que eu vá? Depois de amanhã. Já está tudo combinado. Benedita se levantou da cadeira com as pernas tremendo. Posso ir agora, senhora? Pode. E Benedita? Beatriz esperou ela chegar na porta para completar. Sei que você é uma moça inteligente, inteligente o suficiente para entender que às vezes é melhor a gente aceitar nosso lugar no mundo e não ficar querendo o que não é nosso. Benedita saiu daquela sala com uma mistura de humilhação e revolta queimando no peito. Ela não tinha feito nada de errado. Nada. Mas estava sendo castigada mesmo assim. Castigada por existir, por ter uma história, por ter um coração que insistia em bater pelo homem errado. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto escuro do quartinho, pensando em tudo que ia deixar para trás. O riacho onde brincava desde criança, a mangueira onde Francisco tinha desenhado a casa na terra, o cheiro do cafezal que conhecia desde sempre e, principalmente, a última esperança boba que ainda guardava dentro do peito. No dia seguinte, Francisco descobriu do despedimento de Benedita pela boca de Lourdes. Ele estava terminando de almoçar quando a cozinheira comentou, sem perceber a bomba que estava soltando. Coitada da Benedita. Vai ter que ir para a fazenda dos Moreira, do outro lado do vale. Longe demais. Não sei como ela vai se virar lá sozinha. Francisco largou o garfo no prato fazendo barulho. Como assim? Ela vai para outra fazenda? Lourdes percebeu tarde demais que tinha falado demais. A dona Beatriz arrumou uma posição para ela lá. Disse que ia ser melhor. Francisco se levantou da mesa com o rosto fechado e foi direto procurar a esposa. Encontrou ela na sala de costura, bordando com as amigas que tinham vindo visitar. Beatriz, preciso falar com você. Agora. Ela levantou os olhos do bordado com aquela calma irritante. Estou ocupada, Francisco. Pode falar depois. Não pode. É urgente. As amigas se entreolharam, sentindo a tensão. Beatriz suspirou, pediu licença às visitas e acompanhou o marido até o escritório. Assim que fechou a porta, Francisco foi direto ao ponto. Por que você está mandando a Benedita embora? Porque eu acho melhor assim. Melhor para quem? Beatriz cruzou os braços. Para todo mundo, inclusive para ela. Você não tem o direito de fazer isso. Essa fazenda é minha. Quem contrata e dispensa sou eu. E eu sou sua esposa. A voz dela subiu de tom. E como sua esposa, tenho o direito de não querer uma empregada que você fica olhando como se fosse outra coisa. Eu não olho para ela de jeito nenhum. Não minta para mim, Francisco. Eu vi na festa. Vi como você parou no meio da cerimônia quando sentiu o perfume dela. Vi como você fica tenso toda vez que ela entra na sala. Você acha que eu sou boba? Francisco passou a mão no cabelo, frustrado. Ela é só uma moça que trabalha aqui, nada mais. Então não vai fazer diferença ela ir embora? Beatriz abriu a porta do escritório. A decisão está tomada. Ela vai depois de amanhã. Francisco ficou sozinho naquele escritório, sentindo uma raiva impotente. Ele sabia que Beatriz estava certa em uma coisa. Não conseguia disfarçar o que sentia quando via Benedita, mas sabia também que não podia deixar ela ir embora daquele jeito, não sem ao menos se despedir direito. Naquela noite, ele esperou todo mundo dormir e foi até o quartinho dos empregados. Bateu baixinho na janela. Benedita acordou assustada, mas quando viu quem era, vestiu um chale por cima da camisola e saiu sem fazer barulho para não acordar as outras. Seu Francisco, o senhor enlouqueceu. Se alguém vê... Eu sei que você vai embora. Ele interrompeu. E eu não posso deixar você ir sem falar. Não tem nada para falar.
Sua esposa decidiu e pronto. Benedita, me perdoa. Tudo isso é culpa minha. Ela balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. Não é culpa de ninguém. É só a vida mostrando que a gente não pode mudar de onde veio. Eu sou empregada. Sempre vou ser. E o Senhor é patrão. Sempre vai ser. E entre a gente sempre vai ter essa distância. Não precisa ser assim. Precisa sim. Ela enxugou as lágrimas. E agora me deixa em paz, pelo amor de Deus. Já está difícil demais. Francisco deu um passo à frente e, sem pensar, segurou a mão dela. Benedita não puxou de volta. Por um segundo, ficaram ali parados, de mãos dadas no escuro, sentindo o calor um do outro. Depois, ela soltou devagar. Adeus, seu Francisco. E entrou de volta no quartinho, fechando a porta atrás de si. Francisco ficou ali parado, sentindo que estava deixando escapar a única coisa verdadeira que tinha na vida. Mas não sabia o que fazer, não sabia como mudar um destino que parecia já estar escrito desde o começo. O dia da partida de Benedita amanheceu nublado, com aquele cheiro de chuva no ar. Ela arrumou suas poucas coisas numa trouxa de pano. 2 vestidos, uma escova de cabelo, o vidrinho de perfume de alfazema e um lenço bordado que a mãe tinha feito antes de morrer. Era tudo que tinha no mundo. Tudo que cabia numa trouxa pequena. Lourdes preparou um embrulho com pão e queijo para a viagem. Toma, menina, a estrada é longa e você vai precisar comer. Benedita abraçou a cozinheira com força. Era a única mãe que tinha desde que a verdadeira se foi. Obrigada por tudo, dona Lourdes. A senhora sempre foi boa comigo. Você é uma menina de ouro, Benedita. Não esquece disso. E se Deus quiser, a vida ainda vai te dar a felicidade que você merece. As outras empregadas vieram se despedir também, cada uma com um abraço apertado e palavras de encorajamento. Mesmo sendo pobres e cansadas, aquelas mulheres tinham um coração grande. Sabiam o que era sofrer e sofriam junto com Benedita naquele momento. A carroça que ia levar ela para a fazenda vizinha já estava esperando na frente da casa grande. O condutor era um senhor velho de poucas palavras que olhou para ela, apontou para a parte de trás e disse apenas: "Pode subir, é longe." Benedita jogou a trouxa lá dentro e estava prestes a subir quando ouviu passos apressados. Era Francisco. Ele tinha vindo correndo desde o campo, com a camisa suja de terra e o rosto suado. "Espera!" Ele parou na frente da carroça, ofegante. "Você não pode ir assim." Benedita olhou em volta, nervosa. Beatriz estava na janela da sala, observando tudo. Várias empregadas também olhavam de longe. "Seu Francisco, por favor, não dificulta mais. Eu não quero que você vá. Mas eu preciso. Sua esposa decidiu e eu não posso dizer não." Francisco olhou para a janela onde Beatriz estava. Ela o encarava com aquele olhar duro, desafiando ele a fazer alguma coisa. Ele sabia que se insistisse ali, na frente de todo mundo, ia causar um escândalo que não tinha volta. Mas alguma coisa dentro dele se recusava a simplesmente deixar Benedita ir embora. "Então me promete uma coisa." Ele baixou a voz. "Promete que se precisar de qualquer coisa, você manda me chamar." "Seu Francisco." "Promete, Benedita." Ela olhou nos olhos dele e viu algo que nunca tinha visto antes. Desespero. Um desespero profundo de quem está perdendo algo importante e não sabe como segurar. "Eu prometo." A voz dela saiu baixinha. "Mas a gente sabe que isso não vai acontecer." O condutor da carroça limpou a garganta. "Moça, se a gente não sair agora, vai pegar chuva no meio do caminho." Benedita subiu na carroça sem olhar para trás. Francisco ficou parado ali, vendo ela se afastar devagar pela estrada de terra. Quando a carroça virou a curva e desapareceu no meio dos pés de café, algo dentro dele se partiu. Ele voltou para casa pisando duro. Subiu direto para o quarto e bateu a porta. Beatriz esperou alguns minutos antes de subir atrás dele. Bateu na porta com delicadeza.
Francisco, posso entrar? Silêncio. Francisco, por favor, precisamos conversar. Ele abriu a porta com o rosto fechado. Não tem nada para conversar. Você já fez o que queria. Eu fiz o que era necessário. Ela entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Você não vê, mas eu protegi você. Protegi nosso casamento. De quê? De uma moça que nunca fez mal para ninguém? Beatriz respirou fundo, tentando manter a calma. Você estava apaixonado por ela. Ou ainda está. Não sei. Mas eu vi. Todo mundo viu. E eu não vou ser a mulher que aceita dividir o marido, nem que seja só nos olhares dele. Francisco se sentou na cama, colocando a cabeça entre as mãos. Você não entende nada, Beatriz. Então, me explica. Ela se aproximou, mas não tocou nele. Me explica o que tem naquela moça que eu não tenho. Ele levantou a cabeça e olhou para a esposa. Pela primeira vez, viu nela não a mulher arrogante e controladora, mas alguém que também estava sofrendo. Alguém que tinha se casado sem amor e estava tentando construir alguma coisa num terreno que não tinha base. Ela tem história comigo. A voz dele saiu cansada. A gente cresceu junto, brincava junto todos os dias. Ela era minha melhor amiga antes do mundo decidir que a gente tinha que ser diferente. E você me culpa por não ter essa história? Eu não culpo você por nada, Beatriz. Eu me culpo, porque eu sabia que não devia casar sem amar. Sabia que ia ser injusto com você e comigo. Mas fiz mesmo assim porque era o que esperavam de mim. Beatriz sentou ao lado dele na cama, mantendo uma distância segura. Eu também não te amo, Francisco. Ainda não. Mas achei que com o tempo a gente podia construir alguma coisa. Um respeito, uma parceria. Quem sabe até um carinho. Talvez a gente possa. Ele olhou para ela. Mas não desse jeito. Não com você mandando embora as pessoas que eu me importo. Você se importa com ela desse jeito, então? A voz de Beatriz tremeu um pouco. Francisco ficou em silêncio. Não queria mentir. Mas também não queria machucar mais do que já tinha machucado. Eu me importo com uma memória. Com um tempo que não volta mais. E sei disso. Mas mandar ela embora não apaga a memória. Só faz ela ficar mais forte. Beatriz se levantou da cama. Então vou te dar um tempo para você decidir se quer ficar com as memórias ou construir uma vida real. Porque eu não vou ficar num casamento onde sou sempre a segunda opção. Ela saiu do quarto, deixando Francisco sozinho com seus pensamentos confusos. Ele se deitou na cama e ficou olhando para o teto, sentindo o peso das escolhas que tinha feito e se perguntando se ainda dava tempo de consertar alguma coisa, ou se já tinha destruído tudo de uma vez só. Enquanto isso, na estrada, Benedita ia sentada na parte de trás da carroça, segurando a trouxa no colo e olhando a fazenda Santa Rita ficar cada vez menor atrás dela. Cada curva da estrada era uma despedida do riacho, da mangueira, das pessoas e principalmente do último resto de esperança que ainda carregava. Porque agora sabia com certeza, não tinha volta. Algumas histórias simplesmente não têm final feliz, e a dela era uma delas. A fazenda dos Moreira ficava do outro lado do vale, numa região mais árida e menos fértil que a Santa Rita. A casa era menor, mais simples, e o clima entre os empregados era pesado. Dona Clarice Moreira era uma viúva amarga que administrava tudo com mão de ferro e gritava por qualquer bobagem. Benedita foi colocada para trabalhar na cozinha e na lavanderia, acordando antes do galo cantar e dormindo só quando as estrelas já estavam altas. O trabalho era o dobro do que fazia antes, mas ela não reclamava. Sabia que reclamar não mudava nada. E, no fundo, o cansaço era bom. Ajudava a não pensar, ajudava a não sentir. Mas as noites eram difíceis. Sozinha no quartinho apertado que dividia com outra empregada velha e surda, Benedita olhava pela janelinha e via as estrelas. As mesmas estrelas que brilhavam sobre a fazenda Santa Rita. E se perguntava se Francisco também olhava para elas. Se também lembrava.
se também sofria. Enquanto isso, na Santa Rita, as coisas tinham mudado. Francisco se tornou um homem taciturno, falava pouco e sorria menos ainda. Mergulhava no trabalho do campo de sol a sol, como se quisesse se esquecer de tudo na exaustão. Beatriz tentava criar uma rotina de casal, jantares, conversas sobre a administração da fazenda, mas tudo parecia forçado. Eles eram dois estranhos dividindo a mesma casa. Uma noite, depois de semanas de silêncio entre eles, Beatriz tocou no assunto novamente. Francisco, isso não pode continuar assim. Ele olhou para ela do outro lado da mesa de jantar. O quê? Esse clima, esse silêncio. A gente vive na mesma casa, mas é como se estivéssemos em mundos diferentes. E o que você quer que eu faça, Beatriz? Ela respirou fundo antes de responder. Quero que você seja honesto comigo. De verdade. Você consegue esquecer aquela moça? Francisco largou o garfo e se recostou na cadeira. Não sei. Ainda não consegui. A sinceridade da resposta doeu em Beatriz mais do que qualquer mentira doeria. Mas, ao mesmo tempo, ela respeitou a coragem dele em falar a verdade. Então me responde outra coisa. Se ela voltasse, se eu permitisse que ela voltasse a trabalhar aqui, você conseguiria ficar perto dela sem querer mais do que pode ter? Francisco olhou nos olhos da esposa com surpresa. Por que você está perguntando isso? Porque eu cansei de brigar com fantasmas. Beatriz se levantou da mesa. E talvez seja melhor ter ela aqui, onde eu posso ver, do que longe, onde vira uma idealização perfeita na sua cabeça. Você traria ela de volta? Estou pensando nisso, mas com uma condição. Você precisa me prometer que vai tentar construir alguma coisa comigo. De verdade, não estou pedindo amor, porque amor não se pede, mas estou pedindo respeito e esforço. Francisco ficou em silêncio por um longo tempo. Depois assentiu devagar. Eu prometo e vou cumprir. 2 dias depois, Beatriz mandou um mensageiro buscar Benedita na fazenda dos Moreira. A moça não entendeu nada quando foi chamada pela dona Clarice e informada que voltaria para a Santa Rita. Mas... por quê? Fiz alguma coisa errada aqui? Não. A dona Beatriz mandou te buscar de volta. Não me pergunte o motivo porque eu não sei. Benedita fez a trouxa de novo com as mesmas coisas de sempre e subiu na carroça de volta. Durante todo o caminho, seu coração batia descompassado. Não sabia se era esperança, medo ou apenas confusão. Por que Beatriz mudaria de ideia assim de repente? Quando chegou na Santa Rita, Lourdes foi quem recebeu ela com um abraço apertado. Graças a Deus você voltou, menina. A gente sentiu sua falta. Dona Lourdes, o que está acontecendo? Por que me chamaram de volta? A cozinheira baixou a voz. A dona Beatriz que decidiu. Ninguém sabe direito o porquê. Mas seja lá o que for, tome cuidado, Benedita. Essa mulher não faz nada sem ter um motivo. Benedita foi levada até a sala onde Beatriz a esperava. A patroa estava sentada numa poltrona, elegante como sempre, com um livro aberto no colo. Senta, Benedita. Prefiro ficar em pé, senhora. Não foi um pedido. Benedita se sentou na beirada da cadeira, tensa. Por que a senhora me trouxe de volta? Beatriz fechou o livro devagar e olhou para ela. Porque eu tomei uma decisão. Decidi que é melhor você estar aqui, trabalhando na minha casa, sob meus olhos, do que longe, virando um fantasma na cabeça do meu marido. Benedita não sabia o que dizer, mas vou deixar uma coisa muito clara. A voz de Beatriz ficou mais dura. Você vai trabalhar aqui, vai receber seu salário, vai ter sua comida e seu lugar para dormir. Mas se eu perceber qualquer movimento fora do lugar, qualquer olhar que dure mais do que deve, qualquer conversa que não seja estritamente profissional, você vai embora no mesmo dia. E dessa vez não vai ser para uma fazenda vizinha, vai ser para bem longe, onde nem a lembrança sua chegue aqui. Entendeu? Entendi, senhora. Ótimo, pode ir. Lourdes vai te mostrar suas novas tarefas.
Benedita saiu daquela sala com a cabeça girando. Não sabia se devia ficar feliz por estar de volta ou com medo do que podia acontecer, porque agora a coisa tinha mudado. Antes, Beatriz a tinha mandado embora por raiva. Agora estava trazendo de volta por estratégia, e isso era muito mais perigoso. Naquela noite, enquanto Benedita arrumava as coisas no quartinho, escutou passos na janela. Sabia quem era sem precisar olhar. Era Francisco. Ela fingiu não ouvir e continuou arrumando suas roupas no baú pequeno. Ele bateu baixinho no vidro. Benedita, abre a janela. Preciso falar com você. Ela hesitou, mas depois abriu só uma fresta. Seu Francisco, não podemos conversar. Sua esposa foi muito clara sobre isso. Eu sei, mas preciso te pedir perdão por tudo, por ter deixado você ir embora daquele jeito, por não ter lutado por você quando deveria. Não precisa pedir perdão. O senhor não me deve nada. Devo sim, e queria que você soubesse que eu vou me esforçar. Vou tentar fazer esse casamento funcionar, por ela e por você também. Benedita sentiu uma pontada no peito. Por mim? Porque você merece ter paz, merece poder trabalhar aqui sem ficar entre eu e Beatriz. E para isso acontecer, eu preciso resolver o que está bagunçado dentro de mim. Ela assentiu devagar, engolindo o nó na garganta. Então resolve, seu Francisco, e me deixa em paz de verdade. Está bem. Ele deu um passo para trás. Mas se precisar de mim algum dia, para qualquer coisa, você sabe onde me achar. Benedita fechou a janela sem responder e encostou nela, deixando as lágrimas caírem em silêncio. Porque sabia que aquele era o fim de verdade. Não o fim raivoso que tinha acontecido antes, mas o fim maduro, triste, inevitável, o fim que dói mais porque vem com aceitação. Os meses que se seguiram foram estranhos. Benedita voltou à rotina de trabalho como se nunca tivesse saído. Mas agora havia regras invisíveis que todos conheciam. Ela não podia servir à mesa quando Francisco estava comendo. Não podia trabalhar nas partes da casa onde ele pudesse estar sozinho. Não podia sair para o riacho nos horários que ele costumava ir. Era uma prisão de cuidados e distâncias. Francisco cumpriu a promessa que tinha feito. Passou a jantar com Beatriz todas as noites, conversando sobre a fazenda, sobre os vizinhos, sobre planos para o futuro. Levava ela para passear nos fins de semana. Tratava ela com gentileza e respeito. Não era amor, os dois sabiam disso. Mas era o começo de alguma coisa, um alicerce frágil que talvez pudesse virar algo sólido com o tempo. Beatriz, por sua vez, suavizou. Começou a tratar os empregados com menos dureza. Até conversava com Benedita às vezes, perguntando sobre o trabalho, se estava tudo bem. Nunca eram conversas longas ou calorosas, mas também não eram hostis. Era como se as 3 pessoas daquele triângulo tivessem aceitado um acordo tácito. Vamos conviver sem nos destruir. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Numa tarde de calor sufocante, chegou um mensageiro na fazenda Santa Rita com notícias ruins. O coronel Nogueira, pai de Beatriz, tinha sofrido um derrame. Estava à beira da morte e pedia para ver a filha uma última vez. Beatriz empalideceu quando recebeu a notícia. Por mais dura que fosse, amava o pai. Ele tinha sido a única família que ela conheceu depois que a mãe morreu no parto do irmão que não sobreviveu. Ela se virou para Francisco com os olhos marejados. Preciso ir, hoje mesmo. Eu vou com você. Não. Ela segurou a mão dele com força. Você precisa ficar aqui cuidando da fazenda. A safra está no meio. Se você sair agora, vamos perder tudo. Beatriz, eu não posso deixar você ir sozinha num momento desses. Pode sim. Eu vou com a Maria e o Joaquim. Eles me acompanham. Ela respirou fundo. Confio em você, Francisco. Confio que vai cuidar de tudo aqui. E confio que vai cumprir o que prometeu. Francisco entendeu o recado nas entrelinhas.
Ela estava confiando que ele não ia fazer nada com Benedita enquanto ela estivesse fora. Ele apertou a mão dela de volta. Pode ir tranquila. Vou cuidar de tudo. Beatriz partiu naquela mesma tarde numa carruagem apressada, levando apenas uma empregada e um caseiro para acompanhar. A viagem até a fazenda do pai dela levaria 3 dias de ida e ninguém sabia quanto tempo ela ficaria por lá. Quando a carruagem desapareceu na estrada, Francisco sentiu um peso estranho no peito. Estava sozinho na fazenda, sozinho e com Benedita a poucos metros de distância. Ele se trancou no escritório e mergulhou nos livros de contabilidade, determinado a manter a promessa. Benedita também sentiu a mudança no ar. Com Beatriz longe, a tensão diminuiu, mas ao mesmo tempo aumentou de outro jeito. Ela evitava os lugares onde podia encontrar Francisco, trabalhava rápido e se recolhia cedo para o quartinho. Não queria dar motivo para nada. Mas na 3ª noite, depois que Beatriz partiu, aconteceu uma tempestade daquelas que assustam. Trovões estrondosos, raios que iluminavam o céu inteiro, chuva que parecia dilúvio. O vento era tão forte que arrancou parte do telhado da casa dos empregados, justamente em cima do quarto onde Benedita dormia. Ela acordou com a água da chuva caindo na cara e gritou assustada. Lourdes veio correndo com uma lamparina. Meu Deus do céu! Benedita, você está bem? Estou, dona Lourdes. Mas o teto... Vem para minha cama. A gente se vira essa noite e amanhã os homens arrumam. Mas quando foram ver o quarto de Lourdes, descobriram que o vento tinha estragado a porta. Não fechava mais. Com a chuva entrando de lado, era impossível ficar ali. E agora? Benedita estava encharcada, tremendo de frio. Só tem um jeito. Lourdes pegou uma manta e levou ela até a casa grande. Você vai ter que ficar num dos quartos de hóspedes por essa noite. Mas, dona Lourdes, a dona Beatriz vai ficar furiosa se souber. A dona Beatriz não está aqui. E você não pode dormir debaixo de chuva. Vem. Elas entraram pela porta dos fundos. A casa grande estava escura e silenciosa. Lourdes levou Benedita até um quartinho pequeno que era usado para visitas rápidas, ajudou ela a se secar e trouxe uma camisola limpa. Dorme aqui. De manhã você volta para o seu lugar antes de alguém ver. Benedita agradeceu e se deitou na cama estreita, ouvindo a chuva bater nas telhas e os trovões sacudirem as paredes. Tentou dormir, mas não conseguia. O coração estava acelerado, não pela tempestade, mas por estar ali, na casa onde Francisco dormia, tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Do outro lado do corredor, Francisco também não dormia. Ele tinha ouvido o barulho de Lourdes entrando com alguém, tinha escutado as vozes baixas e tinha entendido que Benedita estava ali, a poucos metros dele. Ficou olhando para o teto, travando uma guerra interna. Tinha prometido, tinha jurado para Beatriz, tinha dado sua palavra. Mas quando ouviu um barulho vindo do quartinho, como se Benedita tivesse deixado alguma coisa cair, alguma coisa dentro dele se quebrou. Ele se levantou, colocou uma camisa por cima da roupa de dormir e foi até lá. Bateu na porta baixinho. Benedita? Está tudo bem? Silêncio. Benedita, eu sei que você está aí. Só quero saber se está bem. A porta se abriu devagar. Ela estava com a camisola emprestada, grande demais, com o cabelo solto ainda úmido da chuva. A luz do lampião que ele segurava parecia uma aparição. Eu estou bem, seu Francisco. Pode voltar a dormir. O que aconteceu? O teto do meu quarto desabou com a chuva. Dona Lourdes me trouxe para cá só por essa noite. Ele assentiu devagar. Amanhã eu mando os homens arrumarem. Obrigada. Eles ficaram ali parados, um na frente do outro, sem saber o que fazer. A chuva continuava caindo lá fora. Um raio iluminou o corredor inteiro por um segundo, e naquele segundo, Francisco viu no rosto dela tudo que não era dito, e ela viu no rosto dele a mesma coisa. Eu devia voltar para o quarto. A voz dele saiu rouca.
Devia. Ela concordou, mas nenhum dos dois se mexeu. Benedita, não diz nada. Por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Francisco deu um passo para trás. Você tem razão. Perdão. Ele voltou para o quarto e fechou a porta, encostando nela com força. Do outro lado do corredor, Benedita fez o mesmo. Os dois ficaram ali, separados por paredes e promessas, mas unidos por algo que nenhuma distância conseguia apagar. E pela primeira vez em meses, os dois choraram. Choraram pelo amor que não podia ser, pela vida que não foi vivida, pelo destino que tinha decidido diferente, e pela força que ainda tinham que ter para continuar fingindo que estava tudo bem, quando por dentro os dois estavam destroçados. A manhã amanheceu clara depois da tempestade, com aquele cheiro de terra molhada que enchia os pulmões. Benedita acordou cedo, se vestiu depressa com sua própria roupa que Lourdes tinha deixado secar perto do fogão e voltou para os fundos antes que alguém a visse saindo da casa grande. Francisco também saiu cedo para o campo, evitando qualquer chance de encontro. Os dias seguintes foram de uma tensão diferente. Algo tinha mudado naquela noite de tempestade, mesmo sem nada ter acontecido. Era como se os dois tivessem chegado perto demais do limite e agora precisassem recuar ainda mais para compensar. Beatriz voltou uma semana depois, de luto. O pai tinha morrido 2 dias após ela chegar. Ela estava pálida, com olheiras fundas, vestida de preto da cabeça aos pés. Francisco a recebeu com cuidado. Sinto muito, Beatriz. Eu sei. Ela aceitou o abraço dele, algo raro entre eles. Ele foi em paz. Estava esperando por mim. Nos dias que se seguiram, Francisco foi atencioso com ela de um jeito que não era forçado. Levava chá no quarto, sentava ao lado dela na varanda quando ela queria falar do pai, respeitava quando ela queria ficar sozinha. E aos poucos, algo começou a nascer entre eles. Não era paixão, não era aquele amor arrebatador que as pessoas sonham, mas era companheirismo, era respeito, era cuidado. Beatriz percebeu a mudança nele, e uma noite, sentados na varanda depois do jantar, ela tocou no assunto. Você cumpriu sua promessa enquanto eu estava fora? Francisco olhou para ela sem desviar. Cumpri. Aconteceu alguma coisa que eu deveria saber? Ele hesitou. Podia mentir. Podia dizer que nada tinha acontecido. Mas escolheu a verdade. O telhado do quarto dela desabou na noite da tempestade. Lourdes trouxe ela para dormir num quarto de hóspedes. Eu soube, fui lá ver se estava tudo bem. A gente conversou por 2 minutos na porta e cada um voltou para o seu quarto. Só isso. Beatriz estudou o rosto dele por um longo tempo, procurando mentira, procurando culpa, mas só encontrou cansaço e honestidade. Obrigada por me contar. Eu não vou mentir para você, Beatriz. Não depois de tudo. Ela assentiu devagar. Eu sei que você ainda sente alguma coisa por ela. Talvez sempre sinta. Mas estou vendo você tentar. E isso significa mais do que você imagina. Francisco pegou na mão dela pela primeira vez por vontade própria, sem ser obrigação social. Eu não sei se a gente vai ter a grande história de amor que as pessoas sonham, mas eu quero construir uma vida boa com você. Uma vida de verdade. Eu também quero. A voz dela saiu mais suave do que nunca. E talvez a gente consiga, se continuar tentando desse jeito. Enquanto isso, Benedita observava de longe aquela transformação. Via Francisco e Beatriz caminhando juntos pela fazenda. Via os dois conversando baixinho na varanda. E doía. Doía de um jeito que ela não sabia explicar. Mas ao mesmo tempo trazia um alívio, porque significava que ele estava seguindo em frente, que estava construindo a vida que devia construir. E que ela, finalmente, podia começar a se libertar também. Uma tarde, 3 meses depois da volta de Beatriz, chegou uma notícia que mudaria tudo de novo.
Um moço jovem apareceu na fazenda procurando trabalho. Ele se chamava João Pedro, tinha 25 anos e era carpinteiro. Vinha de outra região, procurando recomeçar depois que a família tinha perdido tudo numa enchente. Francisco gostou do rapaz. Tinha mão boa para o trabalho, era honesto e esforçado. Deu emprego para ele na hora. João Pedro foi morar no quartinho, ao lado do que tinha sido reformado para Benedita, e aos poucos começou a notar aquela moça quieta de olhos tristes que trabalhava sem parar. Ele puxava conversa com ela quando se cruzavam no quintal. No começo, Benedita respondia só por educação, mas com o tempo começou a achar engraçadas as histórias que ele contava. Começou a esperar pelos momentos em que iam se encontrar. Começou a perceber que o coração, mesmo machucado, ainda era capaz de sentir alguma coisa. Francisco percebeu a mudança. Viu Benedita sorrindo de um jeito que não via há muito tempo e sentiu uma pontada de ciúme que não tinha direito de sentir. Mas logo em seguida sentiu também um alívio, porque se ela estava seguindo em frente, ele podia fazer o mesmo sem culpa. 1 ano se passou. João Pedro pediu Benedita em casamento numa tarde simples, sem rodeios, do jeitinho dele. Benedita, eu não tenho muito para te oferecer, mas tenho mãos que trabalham, coração que te quer bem e sonho de construir uma família. Casa comigo? Ela olhou para aquele homem bom que tinha aparecido na vida dela sem aviso e sentiu que sim, era possível recomeçar. Era possível amar de novo, de um jeito diferente, mas verdadeiro. Eu caso, João Pedro. O casamento foi simples, na capelinha da fazenda. Lourdes preparou um bolo. Os empregados todos vieram. Francisco e Beatriz também estavam lá, sentados nos primeiros bancos. Quando o padre declarou os dois, marido e mulher, Francisco sentiu uma paz que não sentia há anos. Era como se uma história que tinha ficado aberta finalmente tivesse encontrado seu fim. Não o fim que ele sonhou quando criança, mas um fim bom, um fim justo. Depois da cerimônia, Francisco se aproximou de Benedita enquanto ela cortava o bolo. Parabéns, Benedita. Felicidades para você. Obrigada, seu Francisco. Ela sorriu, e era um sorriso verdadeiro. O senhor também merece ser feliz. Acho que estou aprendendo a ser. Eles se olharam por um segundo, e naquele olhar estava tudo. O passado, a saudade, o que poderia ter sido. Mas também estava aceitação, estava paz, estava liberdade. João Pedro chamou Benedita para dançar, e ela foi rindo. Francisco voltou para Beatriz, que observava tudo com um meio sorriso. Está tudo bem? Ela perguntou. Está. E pela primeira vez, era verdade. Eles saíram da festa de mãos dadas. Na semana seguinte, Francisco começou a construir uma escola na fazenda para os filhos dos trabalhadores. Beatriz organizou um grupo de mulheres para ensinar as meninas a ler. João Pedro e Benedita se mudaram para uma casinha pequena nos fundos da propriedade, onde começaram a construir sua própria história. E assim, a vida seguiu. Não perfeita, não como nos sonhos de criança, mas real, com amor verdadeiro, do tipo que cresce devagar, do tipo que se constrói com escolhas diárias. Francisco e Beatriz nunca tiveram aquela paixão avassaladora, mas construíram uma parceria sólida, cheia de respeito e carinho. Benedita e João Pedro foram felizes do jeito simples, com 3 filhos correndo pelo quintal e trabalho honesto. E nas noites de lua cheia, quando Francisco e Benedita se cruzavam no caminho da capelinha, trocavam um aceno respeitoso, porque sabiam que tinham feito as pazes com o passado, tinham escolhido a vida real ao invés da fantasia, e nessa escolha todos tinham encontrado sua própria versão de felicidade. Chegamos ao final de mais uma história que nos ensina que nem sempre o amor acontece do jeito que planejamos, mas que sempre é possível recomeçar e encontrar a felicidade de verdade. Se você acompanhou até aqui e ainda não faz parte do canal,
Se inscreva agora para não perder nenhuma história como essa. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que é possível amar mais de uma vez na vida? Compartilhe a sua experiência com a gente. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce todos os dias. Você é muito importante para nós. Até a próxima história.